ouvintes da Sonora, estamos aqui para mais um Meia Hora Sonora. Hoje eu, Roseli Máximo, estou aqui com Maria Helena Ribeiro e Marcos Nimrichter. Maria Helena Ribeiro foi uma das nossas entrevistadas, fizemos um papo muito bom com a Maria Helena e agora convidamos a Maria Helena para fazer nosso bate-papo, entrevistar com a gente, e hoje ela vai conduzir o Meia Hora Sonora. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, Rose. Foi um prazer poder fazer parte dessa equipe de vocês, é sempre bom. Vocês fazem um grupo muito simpático, muito agradável, e o nosso bate-papo tem sido ótimo. E hoje, na minha estreia como entrevistadora, eu tive o prazer de entrevistar Marcos Nimrichter, que é um dos músicos mais bem conceituados na geração dele e tem uma trajetória fantástica. Tocou com os melhores cantores e músicos, tocou com os melhores músicos do Rio e tem uma história lindíssima, né? Ele é novo, mas ele tem uma história enorme, porque ele começou a tocar piano com 4 anos. Ele é pianista, arranjador, compositor, sanfonista, né? Nem sei se fala isso, né? Acordeonista. Então, boa noite, Marcos. É um prazer, né? Poxa, que estreia minha, hein? Eu que o diga, Maria Helena. Eu estou muito feliz e assim, me sentindo recompensado por isso, né? Por você ter me convidado para fazer a sua estreia. Muito obrigado. Estou aqui a seu dispor. Bem-vindo, Marcos. Tá bom. Obrigado, então, Roseli. eu vou passar um pouquinho, assim, falar algumas coisas do seu currículo. Primeiro, você acompanhou, tem assim, uma seleção de pessoas que você conjunto, né? Acompanhou: Sandra de Sá, Emílio Santiago, Leila Pinheiro, Pepeu Gomes, Paulinho Mocho, Cássia Eller, Baby do Brasil, Ed Mota, Elza Soares, Cassiano e outros, né? Na música instrumental, você gravou com Vitor Bilione, Márcio Montarroios, Arthur Maia, Torquato Mariano, Henrique Casas, Mauro Senise. Eu mesma vi um show seu numa boate, Blue Note, no Lagoon, você tocando com o Mauro Senise. Agora, eu queria que você falasse um pouco como é que você começou a tocar piano, que eu acho tão interessante essa sua história. Eu vou te contar. Essa história começou realmente quando eu tinha 4 anos e eu nunca tinha visto um piano na vida até esse dia. Na minha família, respondendo já a sua pergunta final, não tem músicos, não tinha naquele momento e até hoje tem, mas assim, que seguiram ou estão seguindo o caminho profissional, não tem. Naquela época, muito menos, não tinha nenhum músico. E então o meu primeiro contato foi visual com o piano e foi na escola, no jardim de infância, né? Com 4 anos. E eu me lembro até hoje da sensação de magnetismo, assim, eu fiquei magnetizado pelo piano e não sabia o que era aquilo e nem me lembro se ele foi usado durante a aula, porque o que ficou marcado na minha memória foi a memória visual e o impacto emocional que eu tive quando vi o piano. E quando eu cheguei em casa, naquele mesmo dia, eu pedi à minha mãe, conversando com ela, disse para ela que eu gostaria de estudar piano, de estudar aquele instrumento, estudar piano, sabe? Perguntei a ela, contei para ela que tinha visto um piano, ela me explicou alguma coisa. Isso eu já não me lembro muito, eu tinha 4 anos só. Mas eu sei que ela me colocou na aula, porque tinha uma escola de música no meu bairro, uma escola particular de música, um conservatório de música, a moda antiga, no meu bairro, no Fonseca, em Niterói. Chamava-se Escola de Música Santa Cecília e existiu durante décadas lá nesse bairro, em Fonseca. Depois abriu uma outra filial em Icaraí e depois de um tempo acabou. A dona morreu, os filhos não quiseram continuar, acabou. Eu dei sorte de ter pedido à minha mãe numa época em que existia uma escola de música no meu bairro. Foi assim que começou. Você começou a tocar mesmo profissionalmente com que idade? Com 13. Ah, é? Muito jovem. Foi nessa escola, porque eu conheci um professor de violão. Naquela época tinha, acho que até hoje nas escolas que tem por aí, né? Eu sei porque eu conheço o Antônio Adolfo e sei que na escola dele, por exemplo, tem recitais, sempre nos finais de temporada, né? Finais de ano, assim. E nas escolas, em geral, se tem esse hábito
nas escolas de música, de se fazer um recital, uma apresentação dos alunos. Atualmente eu sou professor da escola Vila Lobos, aqui no Rio, e acontece a mesma coisa. No final do ano tem um recital dos alunos e tal. E eu, todo ano, me apresentava no recital da escola. A primeira foi com 5 anos. Aí foi 5 anos, 6 anos, 7 anos. Todo final de ano eu tocava. Aí, como eu fui melhorando, a cada ano eu era deixado mais para o final, né? Porque os iniciantes começam, aí depois tem os intermediários. Aí, a cada ano eu fui sendo deixado para o final, assim. Aí lá quando eu tinha, acho que 12 anos, esse professor de violão estava lá assistindo o recital, naturalmente tinha alunos dele lá, e eu já era o que encerrava o recital. E eu toquei 2 peças do Ernesto Nazaré, né? Não me lembro mais quais eram. Não fez por menos, né? Talvez, sei lá, Odeon, Apanhei de Cavaquinho, deve ter sido essas 2, sim, que são as que mais me conhecidas. E aí ele me viu tocando e naquela época ele também tocava num grupo de choro, num regional. Além de ser professor da escola, ele era o líder de um regional. E ele ficou muito feliz de me ver tocando um compositor que eles também tocavam no choro, né? Que era o Nazaré. O Nazaré, né? Assim, a gente fala do Radamés, mas o Ernesto Nazaré é um precursor do Radamés. Né? O cara com certeza. Que antecipou o Radamés nessa história de juntar a música clássica com música popular. Então, naquela época, imagina, eu só estudava música clássica, a escola um modelo baseado na música europeia, na música clássica europeia. Então, eu tocava Mozart, tocava Beethoven, tocava todo aquele processo de formação de músico baseado na escola tradicional clássica da Europa. E aí, quando eu por algum motivo que eu não me lembro, me deparei com uma partitura do Ernesto Nazaré, talvez ele na época já estava começando a ser aceito pela academia, alguma coisa assim. Sei que eu toquei, a professora aceitou, gostou, talvez ela mesma tenha me incentivado, me oferecido. E aí isso me abriu as portas para o mundo profissional através de um regional, né? Foi quando eu ganhei meu primeiro cachê, porque aí no ano seguinte eu já deixei de tocar no recital da escola e passei a tocar na apresentação dos professores da escola, junto com eles. Já tinha cachê e tal, enfim. Aí eu considero que aí foi meu início profissional. Esse professor é o Sérgio que você fala, que tem na sua... Sérgio Benevenuto? O Sérgio veio um pouco depois. Esse professor, o Roseli, não era meu professor. Ele era o professor da escola, né? Sim, então, entendi. Ele era professor de violão da escola e eu era o aluno de piano da escola. O Sérgio Benevenuto, esse que você perguntou, veio cerca de 2 anos depois, quando aquela escola já não me sentia muito motivado a estudar ali. Vamos dizer, eu tinha passado 10 anos ali, dos 4 aos 14 anos eu estava estudando ali, já tinha começado a trabalhar e a ganhar dinheiro e a conhecer outros universos da música. E me falaram que esse professor, Sérgio Benevenuto, tinha recém-chegado de uma escola americana chamada Berkeley, que é uma escola muito famosa, que fica em Boston. Tinha chegado de lá recém-formado por essa escola e estava abrindo uma turma, mas especificamente harmonia funcional, que é um tipo de harmonia mais usada pelos jazzistas, né? Pelos músicos de jazz. E eu fiquei muito entusiasmado com aquilo. E aí eu já tinha terminado o curso técnico da escola de música, essa que eu falei, Santa Cecília, e aí comecei a estudar com o Sérgio. Então, eu te perguntei dele porque a gente entrevistou o Fred Martins. Eu sou de Niterói também e entrevistamos o Fred Martins. Não sei se você conhece, né? O Fred. Sim, meu amigo. Então, legal. E o Fred... Estava junto lá. Legal. Ele me contou do curso que ele fez com o Sérgio, que foi importantíssimo, né? Ele é autodidata, mas aí seguiu ali. O Sérgio formou muita gente, muitos músicos. E tinha outros pianistas, assim, em Niterói, que você pudesse tocar junto? Não, estou falando que estudaram comigo de Niterói e que estão ali trabalhando e atuantes até hoje, continuam atuantes. Pianistas que você falou, tem o William Magalhães, que atualmente mora em São Paulo, e que é o líder da banda Black Rio, e que era meu colega de turma lá no Sérgio, que é um músico fantástico, especial, William. Tem o Kiko Continentino, que é de Belo Horizonte, mas se mudou para Niterói quando tinha, sei lá, 15, 16 anos. Quando eu estava começando a trabalhar, ele chegou de Belo Horizonte e hoje também é uma referência. Foi nosso entrevistado também, Marcos. Tem um programa nosso com o Kiko. Então, volta no que a Maria Helena falou há pouco, né? Niterói tem isso.
Tem muitos músicos que estão aí na profissão se destacando há muito tempo, há décadas já. Eu falei de 2 pianistas, tem os guitarristas, tem os baixistas, como Arthur Maia, Mazinho Ventura, enfim, guitarristas, tem o Fernando Caneca, tem um monte. Tem o Heitor TP, que era colega do Sérgio, que hoje mora fora do Brasil, hoje não, há décadas também. Então, assim, foi um movimento de formação musical muitíssimo importante, não só para mim, mas para toda uma geração. Assim, né? E a gente tenta reproduzir isso na medida do possível, né? Assim, dando aulas para pessoas que a gente vê hoje que estão na adolescência, enfim, qualquer idade, mas num espírito Dá de essa adolescente. oportunidade, né? De aprender esse tipo. Onde é que você conheceu o Radamés? Henrique Casas me convidou para tocar, né? Para quem não conhece, é um cavaquinista e produtor e pesquisador musical e meu amigo. Ele me convidou naquela época para fazer uma série de shows com ele na Sala Funarte, aqui no Rio. O Radamés tinha acabado de falecer. Ele ainda estava impactado assim, com a morte do Radamés. E ele tinha tocado com o Radamés na última época da vida do Radamés, que foi a Camerata Carioca. E ele fez a minha cabeça assim, em relação ao Radamés. Ele me apresentou o Radamés pianista, que eu não conhecia. Eu conhecia só o Radamés compositor, né? E mesmo assim muito pouco. Quando eu entrei para a universidade, que eu pesquisei, eu vi que era muito difícil achar músicas dele lá. Eu achei talvez 2 músicas para piano, solo dele, ou 3, na biblioteca, né, da escola. E o Henrique não, o Henrique conhecia tudo dele. Então, foi me apresentando os discos dele e foi, sobretudo, me contando as histórias pessoais, né, que são aquelas histórias interessantes, assim, da personalidade dele e tal. E aí eu fui me surpreendendo e vendo que, aos poucos, o meu caminho foi me tornando um pouco parecido com o dele, sem querer nenhum tipo de comparação pessoal, mas o processo, né, o processo de começar com o piano e depois começar com a composição e depois, ao mesmo tempo que as primeiras composições foram nascendo, foi nascendo também uma necessidade de trabalhar já na adolescência, né? É claro, o Radamés se mudou de cidade, né? O Radamés era gaúcho, né? Então, ele teve uma dificuldade extra que eu não tive, né? Que foi essa dificuldade de migrante, né? Ele foi um migrante. Ele saiu lá de Porto Alegre, veio para o Rio, nunca mais voltou para Porto Alegre, mas ele encarou um trabalho de músico popular aqui que eu encarei também na mesma época, né? E sem largar a música de concerto, sem largar a música clássica, e ao mesmo tempo tocando em bailes e me interessando muito profundamente pelo jazz. Isso que eu acho que vocês se identificam muito, esse trânsito livre entre o popular e o erudito, né? Isso é uma coisa que vocês têm em comum no perfil de vocês. Totalmente, totalmente. Inclusive, quando eu terminei a faculdade de música, né, o bacharelado, eu não sabia se queria fazer mestrado, fiquei na dúvida, porque eu sempre trabalhei muito, né? Eu sempre fui muito um músico de palco. E a academia é muito diferente. A academia não tem muito palco. A academia é livro e escrever e ler, escrever e ler, e essas coisas. E eu, acostumado com palco, eu fiquei na dúvida, até que eu conheci um professor, doutor lá, que me incentivou a entrar, porque pela minha vivência com a música popular, eu teria muito a oferecer para a academia. Então, o Radamés foi o elo. Ele foi o elo que me incentivou a fazer um mestrado, tentando compreender até que ponto a música dele era popular ou clássica. E ele mesmo tinha dificuldade em esclarecer esse tipo de coisa, né? Então, eu fiz um mestrado baseado nisso aí. E você conheceu o quinteto dele quando? Quando o Henrique Casas, mais uma vez, me convidou para tocar no quinteto remontado, uma remontagem, né? Que ele batizou de novo quinteto, né? Porque estava se aproximando, aliás, foi bem antes, acho que foi 1990 e alguma coisa, foi antes da virada do milênio, mas o Henrique recebeu do Chiquinho, do acordeon, que era o acordeonista do quinteto Radamés em Ato, que você conheceu, né? E eu conheci também, o Chiquinho, eu tive a oportunidade de conhecer. Conheci muito eles, né? Luciano Perrone, Menezes. Conheceu todos, né? Eu só conheci o Luciano Perrone, o Zé Menezes e o Chiquinho.
O Zé Menezes eu conheci bem, é um assunto à parte. Assim, se um dia você quiser, eu volto aqui para falar do Zé Também Menezes. foi o último a morrer, né? Você foi o último a morrer do grupo, né? Foi. Eu convivi bastante com ele, viajei com ele, gravei disco, trabalhei com ele. É uma figura que muito, muito interessante. Mas o Chiquinho eu conheci muito rápido. Assim, eu conheci, vi ele tocar uma vez ao vivo e logo depois ele morreu. E quando ele morreu, obviamente antes, ele confiou ao Henrique Cases a pasta com todas as partituras, com todos os arranjos do Radamés para o quinteto. Né? Ele falou assim, Henrique, o Radamés deixou comigo as partes do quinteto, mas eu já sei que eu não vou durar muito, então eu estou vendo que você vai dar continuidade a isso aí. Aí deu para o Henrique aceitou, e no tempo oportuno, que foi em 1990 e pouco, ele realmente montou novamente o quinteto, chamou a Maria Tereza Madeira para tocar piano, chamou o Oscar Bolão para bateria, chamou o Omar Cavalheiro para o contrabaixo, me chamou para o acordeon e chamou a ele mesmo para a guitarra. Pois é, mas aí nessa altura você já estava tocando acordeon. Quando é que você começou a tocar acordeon? Eu estava tocando acordeon, mas eu era muito inseguro ainda, como sou até hoje, né? No acordeon, assim. Vem cá, do nada, não, mas você toca bem a beça. Eu já vi você tocar. Vem cá, obrigado, mas como é que foi? Só eu sei. Como é que você chegou ao acordeon? Assim? Qual foi essa descoberta aí? Isso já é outra história. Isso foi quando eu era adolescente e eu tinha o acordeon como uma referência tanto do meu avô paterno. Meu avô paterno tinha um acordeon, mas ele não tocava. O acordeon ficava numa prateleira, assim, parecida com essas, assim, parado, assim, guardado. Ele não conversava muito sobre isso e eu também não queria tocar no assunto. Eu era muito na minha, muito introvertido. E do outro lado da família, um tio da minha mãe, meu tio, avô, era da roça, lá em Minas Gerais, e tinha também um acordeon na casa dele lá. E um belo dia, ele me falou assim, acho que ele já tinha tomado umas cachaças, porque ele fazia cachaça, né? Ele era produtor de cachaça. Ele estava animado e tal. Falou assim, ô Marco, você não é músico? Não diz que é músico? Então eu vou pegar uma sanfona que eu tenho aí para você tocar pra gente aí e tal. Porque lá é no comum, né? Na roça, assim, baile com sanfona e tal. Aí eu falei, mas tia, eu não toco sanfona, não, eu toco piano. Aí ele falou assim, ué, mas toca ou não toca? Você está dizendo que toca, então vai tocar. Aí ele foi lá e pegou. Pô, todo instrumento. Parecido, não tem um trem parecido. Tem teclado. Aí ele foi lá e pegou a sanfona, que era de um peão dele, era de um funcionário dele lá. E me deu para tocar. Eu fiquei muito envergonhado, mas eu estava com um amigo, que é meu amigo até hoje, o Alexandre Maionese, é um grande músico, flautista. E aí eu tive uma ideia, eu pensei rápido assim, aí eu falei assim, Maionese, vamos fazer o seguinte, eu tentei sozinho e não consegui, não saiu nada. Aí eu tive uma ideia, falei assim, eu vou botar no meu colo, assim, como se fosse um piano, né? Um teclado, assim, com um teclado virado para mim no meu colo. Mas para sair o som tem que movimentar o fole, né? Tem que puxar e trazer o fole. Falei, você fica do outro lado, mexendo no fole, eu prendo ele nas minhas pernas aqui, para ele não escorregar, e eu saio tocando as teclas, assim, vamos ver o que sai. Aí assim eu comecei a tocar. Assim foi seu início, sua formação. A formação no palco já, pessoal lá. Ainda bem que tinha cachaça, né? Porque aí dá uma amenizada na exigência. Exatamente. E aí, só que eu saí mordido de lá, assim, porque eu mesmo não fiquei satisfeito, né? Eu falei, pô, queria ter tocado legal para eles e tal. Aí aquilo me incentivou a tocar, e aí, muitos anos depois, apareceu o acordeon num estúdio de gravação que eu fui tocar, eu tinha 20 e poucos anos. Ana Clara já tinha nascido, foi naquela época ali, eu tinha 21 anos, 22 anos, a gente já se conhecia, e eu fui fazer uma gravação e, né, como pianista, e nessa gravação o produtor me perguntou se eu tocava acordeon. Já, mais uma vez, a segunda pessoa, eu lembrei logo do meu tio. Aí eu falei, não, eu não toco acordeon, não. Aí ele falou assim, poxa, cara, mas é uma música bem fácil. E, pô, eu tenho um acordeon parado na minha casa. Pô, se eu trouxer para você amanhã, será que você não experimenta? Aí eu falei, tá bom, traz, leva. Aí ele no dia seguinte levou o instrumento e eu fiquei ali enquanto os outros músicos gravavam, né, guitarra, baixo, cada um gravava a sua parte,
Estúdio é uma coisa, para quem não sabe, é uma coisa muito demorada, né? Para gravar uma música de 4 minutos, a gente leva às vezes 9 horas, 10 horas, às vezes 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, de horas e horas. Para gravar uma música é um processo longo, porque envolve microfonação, envolve captação, equalização, enfim. Enquanto os outros preparavam o som, eu fiquei estudando e consegui gravar. E ele usando só a mão direita, a mão esquerda eu só abria e fechava o fole. Mas pelo menos eu já consegui botar no peito assim e tocar, sabe? E aí ele me deu, falou assim, quando acabou, ó, fica aí como pagamento pela gravação. Me deu o acordeon. Era um acordeon velhinho assim, mas foi onde eu comecei a estudar, entendeu? E aí você foi autodidata, você mesmo que Marcos, você toca bandoneon também? É igual para tocar? Não, infelizmente não, Roseli. Eu adoraria tocar, eu amo esse instrumento. Eu tenho um, estou olhando para ele aqui agora, está na minha frente aqui agora. É diferente, né, a forma? Eu não sabia disso, eu aprendi nas entrevistas aqui. Eu ganhei de uma aluna, que, por sua vez, ganhou de uma amiga. O acordeon pertencia ao pai dessa amiga, e o pai morreu de repente, e a amiga não sabia, e o pai não tocava, estava lá parado. E aí a minha aluna me perguntou, Marcos, preciso da tua ajuda, minha amiga, o pai dela deixou um bandoneon, e ela quer se desfazer, mas ela não quer que caia nas mãos de qualquer pessoa, ela quer que, de preferência, caia nas mãos de um músico ou de alguém que se interesse pelo instrumento, porque o pai dela amava esse instrumento, apesar de não tocar, né? E eu amava o Piazzolla, eu sempre amei, desde que eu conheci a música do Astor Piazzolla, eu fiquei apaixonado. Só que o bandoneon é um instrumento muito mais difícil que o acordeon, muito mais difícil. E aí, para minha surpresa, a amiga dela deu para ela e ela me deu. Eu ganhei. E quando eu fui ver, é a melhor marca de acordeon que tem. Um acordeon alemão de ponta, assim. Só que, mas aí... assim, eu mandei reformar e tudo, mas não consegui estudar, porque essa quarentena eu até comecei a dar uma estudada, assim, quem sabe, né? Agora eu vou começar um instrumento novo. Mas aí tem que parar para lavar a louça, tem que parar para cozinhar e tal. O acordeon já ficou de lado assim um pouquinho. Eu acho que você vai ter que ir lá no teu tio. Você leva o bandoneon. Ele vai te botar para tocar e daí vai embora. Boa ideia. E aí, quer dizer, mas aí eu acho que você deve ter se transformado num ótimo acordeonista, né? Porque você foi substituir o Chiquinho no quinteto. Olha que responsabilidade. Maria Helena, assim, eu sou suspeito para falar de mim mesmo, mas assim, eu acho o seguinte, o que eu vejo, sinceramente, sem modéstia nenhuma, eu acho que o músico ele tem que se colocar a serviço da música e não do instrumento, né? O instrumento é um instrumento, a própria palavra já diz. E o músico também é um instrumento, ele em si, né? E é assim que eu vejo a música, só que para tocar um instrumento dá muito trabalho. Não é fácil, né? E nem é difícil ao mesmo tempo. É uma coisa que exige dedicação contínua. Todo dia estudar, e depois estudar mais, e lidar com problemas da própria construção do instrumento, problemas mecânicos, enfim, tudo caro, é um investimento que você tem que fazer na vida, né? Um instrumento, quanto custa um instrumento? Um instrumento bom custa, dependendo do instrumento, no mínimo 40 mil reais, 50 mil reais. Se for um contrabaixo, por exemplo, se for um violino, todo mundo sabe, um violino bom, antigo, custa centenas de milhares, entendeu? De dólares. Então, assim, um piano de cauda é muito caro, se for de uma marca boa, é muito caro. E o estudo, o tempo de dedicação, sabe? E a relação disso tudo com o mercado de trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Então, assim, eu me tornei pianista, me tornei acordeonista, mas, acima de tudo, eu penso em música. Eu acho que o Henrique percebeu isso. Ele percebeu, porque eu já tocava piano com ele. Então, ele percebeu, como eu estava ainda jovem e me dedicando seriamente ao estudo de um instrumento, ele foi esperto. Ele falou assim, olha, eu estou vendo que você está tocando acordeon, então eu quero que você assuma o lugar do Chiquinho no quinteto. Então, assim, eu meio que sou movido a desafios, sabe? Assim como meu tio lá me desafiou atrás,
o Henrique me desafiou também. É o que a Roseli falou aí. Se alguém me desafiar com alguma coisa, de preferência pagando, né? Aí eu vou lá e faço. Vai tocar esse bandoneon. E aí Em vocês 2006. fizeram um CD, como se chamava esse CD? O título do CD, Esse Novo daqui, Quinteto, Radamés em Atlas 100 anos. esse daqui, que foi esse CD, que é meus quindinhos, adoro esse CD. Você foi o primeiro CD que você fez só com músicas de sua autoria? Esse veio um pouquinho antes do Foi CD que eu acabei de 2002. falar, do Novo Quinteto. Esse aqui foi 2002, Isso. esse aqui, né? Exatamente. Todas O do as Novo músicas Quinteto foi são 2006. suas. Todas as músicas são suas, de sua autoria. Foi o único que você fez assim, de sua autoria, de cabo a rabo? Não, isso foi um processo contínuo de composição. Eu compus durante muito tempo, desde adolescente até a véspera do dia da gravação do CD. Tudo que eu pude compilar de composição, na época de gravação desse CD, eu estava fazendo 30 anos. Tinha 29, 30 anos. Então, mas ele é todinho de sua autoria, né? Tem outros, Então, assim, totalmente de sua autoria? Não, é o único. É o único. Esse é um... Eu adoro esse CD seu. É uma coisa impressionante como você circula em vários ritmos e músicas. É um espetáculo. Eu sou muito fã desse seu CD, muito bacana. Obrigado. Esse teu ouvido privilegiado aí, essa tua observação que você acabou de fazer, demonstra realmente a minha intenção, né? Não é todo mundo que consegue perceber isso. A minha intenção nesse CD foi não só botar composições minhas, eu poderia colocar composições minhas de outra forma. Foi além de colocar composições minhas, foi colocar cores diferentes. Então, cada música tem uma formação diferente. Tem música de piano solo, tem música que tem quarteto de cordas, tem música que tem uma formação mais com sopros, tem uma música que tem o cantor, né, o Altair Veloso. Então, ele é muito variado em termos de cores. Assim. Eu fiz isso de propósito. Que bom que você percebeu isso. O que você observa numa música para dizer se essa música é boa, de boa qualidade, ou se ela é de má qualidade? Existe um critério? Você tem uma história muito engraçada com a música Garçom. Essa tua pergunta é muito difícil. Ainda bem que você mesma me ajudou a respondê-la, me dando esse exemplo, né? Porque é muito difícil assim esse tipo de avaliação entre o que é bom e o que é ruim em termos de música, né? Em termos de arte, de qualquer arte, não só da música. Acho que seria muito pretensioso da minha parte querer dizer o que é bom, o que é ruim, ou tentar explicar quais são os critérios para se definir o que é bom, o que é ruim, né? Eu não tenho essa pretensão, nem nunca tive, nem mesmo quando eu estou dando aula de música, assim, eu evito falar nisso, assim, entre certo e errado, entre bom e ruim. Eu prefiro, assim, mostrar para as pessoas, e isso acho que vale também para as minhas produções fonográficas, assim, discos e tal, e o que eu faço no show, o repertório que eu escolho nos meus shows. Eu acho que eu tento expressar de uma maneira não verbal que existem critérios para se estudar e se fazer música. A música ela é uma ciência, assim como é a matemática, qualquer outra ciência. A música é uma ciência que une os princípios da ciência racional, matemática, com os princípios da ciência que estuda a subjetividade, né? As ciências das áreas humanas, por exemplo, elas também estão presentes ali no ensino da música. Então fica muito difícil estabelecer uma cartilha assim para dizer o que é bom, o que é ruim. Eu acho que não existe. Eu acho que se alguém faz isso, pode fazer dentro de um contexto. Vamos pegar um contexto, de uma época, de um lugar e de uma determinada cultura. Aí naquele momento ali tem uma dominância, vamos dizer assim, cultural, mesmo assim, de uma parte das pessoas, e que essas pessoas acham certo tipo de música bom, outra ruim. E mesmo dentre essas pessoas existe a coisa da emoção pessoal, né? Daquilo que toca assim, emocionalmente, que a gente não sabe explicar por quê, mas que provavelmente tem alguma coisa a ver com o passado nosso. Eu vi o teu programa aqui com o Jason, com a Roseli, você deu muitos exemplos musicais, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a parte emocional daquilo que você viveu naquele dia, aconteceu com você naquela época, aquela música. Então, quem é que vai dizer para você que aquela música que você ama está ligada a um afeto seu é ruim? Eu não vou dizer, sabe? Então, eu acho que não tem música... Dito isso, eu acho que não tem música boa nem música ruim, não. Agora, tem música mal tocada, tem música bem tocada, né?
tem música chata, tem música longa demais, tem música funcional, que é feita para propaganda, tem de tudo quanto é coisa, entendeu? Tem música que algumas pessoas adoram justamente pelo que outras acham chato. Texto, dá para dizer se uma música está mais adequada ou mais inadequada. O que eu fiz, te antecipando, o que eu fiz com relação ao Garçom, talvez foi tentar tocá-la de um jeito que eu considero mais natural para mim. Porque aquele jeito lá do Reginaldo Rossi, que todo mundo conhece, é uma versão que tem um estereótipo, assim, né? Que não é o que eu faço. Eu acho até meio cômico, eu acho engraçado. Vocês já viram o clipe dessa música? O clipe dessa música é muito engraçado. Eu nunca vi. Conta a sua história exatamente como é que foi, do táxi. Não, a história foi que, bom, em primeiro lugar, eu nunca tive preconceito, né? Eu acho que eu disse isso antes. Eu nunca tive preconceito com nenhum tipo de música. Apenas eu acho ela fora da minha natureza cultural e pessoal, vamos dizer assim, mas ou se está mal feita ou bem feita, mas às vezes uma música considerada muito brega, muito cafona, tem uma melodia que me chama, que me toca, né? E essa foi uma delas. O Garçom, para mim, é uma música cuja melodia me tocou, mas o estilo, tanto do Reginaldo quanto da época que ele gravou, não eram as minhas maiores. Mas a melodia da música, sim, era muito... E a letra também. A letra é muito interessante. Mas você escutou, né, num táxi? Eu estava indo tocar nessa noite que ele tinha morrido. O Reginaldo morreu. A gente está falando muito de gente que morreu hoje, né? O Reginaldo morreu. No dia, eu estava indo tocar e deu a notícia no rádio do carro. Era o táxi, eu estava indo de táxi, deu a notícia no rádio. E eu nunca fui fã do Reginaldo Rossi. Eu sabia quem ele era, mas eu nunca fui fã dele. Pelo contrário, eu também via que ele era um artista considerado brega, então eu também não me interessava muito. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa me... Poxa, o Reginaldo Rossi, esse cara é um cara importante. Esse cara, eu acho que eu conheço alguma coisa dele que eu não estou me lembrando qual. O quê? Aí eu perguntei para o motorista do táxi, falei, amigo, tá ouvindo aí, Reginaldo Rossi morreu, lembra de alguma música dele? Aí o cara, super mal-humorado, nem respondeu, só fez assim com a cabeça e não falou mais nada. Peguei o celular e botei no Google, Reginaldo Rossi. Aí a primeira música que apareceu foi Garçom, né? Logo depois do nome dele, aquela autossugestão, né, do Google, Reginaldo Rossi, Garçom. Aí eu fui lá, cliquei e veio esse tal vídeo dessa música. E eu botei no ouvido, assim, o celular no ouvido, assim, e fui me lembrando. Claro, eu conheço essa música e não só conheço, como acho ela linda, né, sem ver o vídeo, só ouvindo ela, assim. Memorizei a melodia e decidi tocá-la lá no lugar que eu estava indo tocar. Na hora lá que eu estava indo tocar, que eu ia tocar com baixo e bateria, com piano, baixo e bateria. E aí escrevi uns acordes diferentes para ela, reharmonizei a música, mudei os acordes, mudei o jeito de tocar, mas mantive a melodia e mostrei para os meus amigos. Falei, gente, olha, o Reginaldo Rossi morreu, quero fazer uma homenagem a ele, lembrei dessa música dele aqui. E o baterista, que não toca acordes, né, só ficou lá tocando bateria, eu não falei nada, nem para ele não falei nada. Só falei pro baixista, falei, os acordes são esse aqui. Comecei tocando a música. E aí, ele, quando terminou, ele tocou adorando, amarradão, assim, ele ficou tocando bateria e tal. Eu vi que ele estava gostando. E aí, no final, ele me perguntou de quem é essa música mesmo? É do Bill Evans. Ele perguntou. O Evans é um super pianista de jazz. E, ao mesmo tempo, a plateia que estava lá, as pessoas que estavam no lugar, que não era uma casa de show, era um restaurante, né? Era um restaurante aqui no Fashion Mall. Aqui no Rio. As pessoas aplaudiram. Tinha uma mesa com muitas pessoas. Eu não sei se reconheceram a música, até hoje, eu não sei se aplaudiram a nossa interpretação, ou a música, ou o Reginaldo Rossi, que sabia que tinha morrido, ou tudo junto, mas foi muito marcante esse dia. Aí eu resolvi gravá-la. Foi assim a história. Linda, maravilhosa. Marcos, você tem um trio, né? Você tem o Marcos Nimrichter Trio. Como é que é? Conta um pouquinho dos seus trabalhos. Como é que estava agora? Dessa época, Roseli, para cá, foi que eu resolvi investir mais nesse formato do trio. Legal. Né? Até então, eu tocava de uma maneira... Eu estava procurando assim, uma formação. Como eu falei antes, no meu primeiro disco, foram muitas formações diferentes no mesmo álbum. Né? Falamos também que eu já toquei orquestras aqui. Falamos do novo quinteto, com quem eu toquei também, que é um quinteto, onde eu toco acordeon. O meu primeiro disco, quando eu passei para o show, quando eu fiz o show dele, eu fiz uma adaptação para quarteto, e aí incluí um amigo meu, guitarrista. E então o show virou piano, baixo, bateria e guitarra. Mas aí, nessa época, por uma questão também de contingência, de situação do momento,
o convite que surgiu foi para fazer um trio. E o trio é uma formação muito importante para todo mundo que toca piano. O pianista vira o cantor ali, né? Ele vira o principal solista. Eu tive uma responsabilidade que eu ainda não tinha tido na vida a partir daquele momento. E gostei também da interação com aqueles dois em especial com quem eu estava tocando. Até hoje, de lá para cá, eu já gravei 3 discos nessa formação. Como é que você escolhe o repertório, assim? Que aí eu acho que isso diz um pouco também das suas influências. Eu acabei de contar do táxi. Eu, assim... Quando eu entro num táxi, quando eu ando de táxi, eu componho. Aí eu preciso de música. Aí, às vezes, em uma outra situação, vem uma outra ideia e eu faço outra música. Aí depois que eu tenho algumas ideias e isso fica guardado só na minha cabeça, aí depois eu tenho que pensar no disco como uma coisa única, né? Que talvez tenha quantas músicas? 5, 8, 10, 12, depende, né? Uhum. Mas isso tudo, Roseli, isso tudo está mudando muito. As pessoas hoje em dia, com essa coisa de streaming, né? De música pela internet, as pessoas estão lançando muito single, EP, né? Que são 4 músicas. Às vezes 5, tem 5 mais curtas, né? Sim. Se você lança uma música longa, né? Eu tenho vinil, acho que todo mundo aqui já viveu a época do vinil. A época do vinil, geralmente eram 4, 5 músicas de cada lado do vinil. Mas eu tenho discos de jazz que é uma música de cada lado. Uma música de 22 minutos e outro lado outra música de 17 minutos. E acabou o disco. Se eu for lançar um álbum, eu tenho que pensar não em uma música, em 2 ou 3, mas eu tenho que pensar no conceito de todo o álbum. Depois de definido o conceito do álbum, que pode ser piano solo, pode ser o trio, como você falou, mas, enfim, nesses últimos discos, sempre com a improvisação presente, por eu praticar isso como um músico aí sim de jazz mesmo, jazz no sentido da improvisação, né? A improvisação é uma coisa que está presente em todas as músicas do disco. Então, isso já é um fator unificador, entendeu? Sim. E aí, a partir daí, a gente começa a pensar em outros detalhes, por exemplo, o andamento das músicas, quantas músicas lentas tem, quantas rápidas tem, quantas médias tem. Tudo isso vai sendo analisado. Por isso que eu falo, é uma ciência, é uma coisa que é pensada, não é assim. Se estuda isso. Eu fico até feliz de saber que hoje em dia existem cursos a nível superior de produção musical envolvendo esse tipo de conhecimento. Hoje, curiosamente, com essa coisa da pandemia, a gente está se vendo obrigado a fazer isso de dentro das nossas próprias casas. E talvez interagir com outros músicos de outros lugares, mas sem sair de casa. Eu estou vendo muito isso na internet. Assim. Essas lives que deixam muito a desejar em termos de qualidade de música. Som, né? De áudio. De som. Horrível. Por isso que às vezes que eu tentei 2 vezes e deu. Eu teria tentado uma vez só, mas numa segunda eu me empolguei, tentei, mas ficou ruim de novo. Então, a partir de hoje eu não quero mais fazer live. Mas a gente está aprendendo a fazer lives gravadas. Então, numa live gravada, eu posso equalizar o som depois, eu posso editar o som. Então, um novo campo está se abrindo. Basta que a gente tenha a competência para isso e a tecnologia dentro de casa. Marilena, deixa eu fazer uma pergunta para o Marcos. Marcos, você é um músico, não sei se dá para dizer assim, de jazz, né? Que é a tua praia. Por favor. É um elogio que você me faz. Você acha que é preciso que o jazz tenha alguma linguagem para comunicar um pouco melhor com o público ou chegar no público, né? Respondendo objetivamente, não. Eu não acho. Mas eu percebo que a palavra jazz é muitíssimo abrangente. Então, você tem vários tipos e níveis de música que você pode chamar de jazz, né? Então, é óbvio que se você pegar um jazz de um determinado artista, de um determinado período da vida e obra dele, e com uma determinada concepção, você pode ficar com uma bronca do jazz e nunca mais querer ouvir jazz. E aquilo está lá na prateleira do jazz. Porque aquele, sim, é um disco talvez para iniciados, para quem já ouve jazz há muito tempo e já talvez esteja buscando por novidades. Agora, existe um jazz, um determinado tipo de jazz, que é muito semelhante ao nosso samba mais de raiz aqui. Por exemplo, se a gente lembrar da origem do jazz lá em Nova Orleans, aquelas bandas de metais de rua, Dixieland, né? Dixieland Jazz Band, com aquelas tubas, é muito semelhante à banda marcial nossa aqui, né? Essas bandas que tocam em desfile, até mesmo no carnaval. Sim, você conseguir o jazz deles é meio carnaval, assim, lá em Nova Orleans. Eu tenho uma irmã que mora em Nova Orleans e ela gosta muito de carnaval, mas ela costuma passar o carnaval lá e às vezes ela me manda umas gravações e tal. É um carnaval semelhante ao nosso, mas muitíssimo menor, né? E
o sotaque deles tocando os instrumentos de percussão e de sopros é muito parecido com o jazz, mas, ao mesmo tempo, o espírito é o espírito dançante do nosso samba aqui, do nosso carnaval daqui. Casas de show, quando você toca um jazz, você também percebe o público, você também pode adequar, né, aquela música, você vai percebendo como é que o público está aceitando aquilo. A gente passa por isso sim, Maria Helena. Muitas vezes a gente prepara... Porque o jazz é uma linguagem tão solta, né, criativa, que você pode ir adaptando, pode ir percebendo o público. E eu vejo muito isso, eu vejo... Aquele show que você fez com o Mauro Senise, eu percebi muito bem isso, né? A sensibilidade que vocês têm para perceber o que está agradando, e aí quando vocês percebem que está agradando muito, aí vocês mandam ver. Acho muito interessante isso. Tem um pouco disso, mas assim, eu não vou mentir para você, não. Isso não é o que mais tem. O que mais tem mesmo é que agradar a gente. A gente tem que estar curtindo ali, entendeu? Isso eu também acho. E se a gente está curtindo, geralmente a plateia curte também. É verdade, é verdade. A gente está curtindo, a plateia está curtindo. Mas, às vezes, certos improvisadores, vamos dizer assim, né, já que estamos falando de jazz, às vezes, certos improvisadores, pode ter acontecido comigo também, se empolgam tanto que eles fazem solos gigantescos, fazem improvisos de 20 minutos, de 30 minutos. Uma vez eu lembro que eu assisti um show de um guitarrista lá em Nova York, eu estava em Nova York, aí o solo foi para o baterista. Ele fez um solo que durou mais de 20 minutos, o solo dele. E aí eu saí, porque eu não estava afim de ouvir mais tanto solo de bateria. E olha que ele tocava muito bem. Falar nisso, eu acho que isso aí realmente faz parte do... Sim. Você tocou no exterior, não tocou? Onde é que você tocou no exterior? Só não toquei na África, mas toquei na América do Norte, na América Central, na América do Sul toda, na Europa. Mas você chegou a tocar em Nova York? Na Oceania também. Mas você chegou a tocar em Nova York? Que delícia. Então, agora eu gostaria que você falasse um pouco do programa que você fez, de entrevista, que você fez na televisão. Me conta um pouquinho quem foi que você mais gostou de fazer, as pessoas que você teve muito prazer em fazer. Foi uma época onde eu me diverti muito e trabalhei com muito prazer, realmente. Foram anos de 2009, 2010 e 2011. Foi no Canal Brasil, o programa chamava-se Estúdio 66, né? E eu fui convidado para ser o anfitrião do programa. O programa já existia antes de mim, era conduzido pelo Ricardo Silveira, guitarrista. E aí, depois de 2 anos ou 3, o Ricardo deu lugar a mim e eu fiquei 3 anos à frente desse programa. E depois eu saí e o Zé Nogueira, saxofonista, assumiu a minha função. Então, foi um programa que existiu durante 8 anos no Canal Brasil e ele era justamente como você falou. O anfitrião recebia convidados para conversar um pouquinho ali, que na verdade ia mais para o making off, e na hora de valer mesmo, era um programa da gente tocando juntos, eu e o convidado, ou os convidados, às vezes eram 2, 3, mas geralmente eram só, e tocando sem ter combinado nada antes, a não ser naquele momento ali de pré-gravação. Foram 26 programas em cada ano, e foram 3 anos. Então foram 78 programas. Com Mauro Senise, acabei de falar, com João Bosco, com Yamandu Costa, com esse meu amigo que eu falei hoje no programa, o Alexandre Maionese. Eu fiquei muito emocionada com o seu programa com o Caetano. O Caetano foi muito gentil, porque ele não me conhecia. E aí a gente tocou junto 2 músicas dele, que eu escolhi, ele me deixou à vontade. A pessoa da produção, lá, o produtor, ele só me pediu para deixar ele à vontade, dentro da minha escolha, para escolher uma do último disco dele, do último álbum que ele tinha recém-lançado na época, em 2009. Aí eu dei uma escutada no álbum assim e tal, e falei uma música e ele topou na hora. Que era uma música também que tinha a ver com piano e voz. Tudo isso a gente tem que pensar também. Escolher uma música que tem muito a ver com piano, entendeu? Então, escolhi uma música do disco novo dele, que ele tinha pedido, não é que ele tinha pedido, é que ele estava no movimento de divulgação do disco novo dele. Sim.
E depois pedi mais 2 antigas dele, que eu gostava. Uma que eu queria e outra que o diretor... Porque trabalhar em televisão é trabalhar em equipe, né? Sim. Não é só o que eu quero. É o que eu quero, é o que o diretor do programa quer, é o que o presidente do canal quer. E é o que o câmera quer também, o diretor de fotografia. Você tem que ficar ali meio que ministrando. Bacana, Marcos. Ótima experiência. Quando começou a pandemia, o Rio de Janeiro já estava muito empobrecido em termos de casa de show, né? Lugares para tocar. E agora, quais são as perspectivas? Você assim, pode resumir para a gente terminar esse programa? Nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar a trabalhar. É verdade. Então, a gente tem que observar e encarar isso com o máximo de realismo possível, tentar sobreviver a isso. Em termos educacionais, acadêmicos, não é diferente, as escolas estão passando por muitas dificuldades agora. A gente teve que enfrentar uma realidade de março para cá, a qual pouquíssimos de nós estávamos preparados, que é essa coisa de dar aula online. E no caso da música, isso é muito, mas muito difícil, porque a gente tem que ouvir o som do instrumento do aluno, e isso envolve uma coisa espacial, não é só uma coisa que possa sair do som do celular, por melhor que seja, né? Então, a gente vai ter agora que se adaptar no segundo semestre, e a isso talvez melhor, espero eu, de uma forma melhor. E, no caso das atividades artísticas, eu não sei, talvez as pessoas voltem com muita vontade de assistir show, é o que alguns estão dizendo, só que os lugares só podem permitir, por lei, 1/3. Será que vai ter controle desse 1/3? Você iria num show correndo o risco de, em vez de ter 1/3, ter 1/2, ou estar lotado? Eu não sei, a gente tem que esperar para ver. Ainda vai ser por um tempo, eu acho, um veículo onde os músicos vão ter que se aperfeiçoar. Quem já não está experiente nisso vai ter que se aperfeiçoar e vai ter que passar a poder transmitir, seja de estúdios ou de residências, que seja, mas com melhor qualidade, e aprender a cobrar por isso. Sim. Porque a gente vive disso, a gente não vive de outra coisa. Tá bom, Marcos, olha, foi tão bom esse papo, foi muito gostoso, não é, Rose? Foi muito legal, né, Rose? Muito bom. Obrigada, agradeço a você, Rose. Imagina, muito foi um obrigada, prazer. Foi gostoso. Marilena, obrigada a você também. Contar essas histórias, tá? Eu que agradeço. Estou à disposição, Marcos. Adoro conversar. Se quiserem, estou aqui. Isso aí, chamaremos Tá de ótimo. novo. Obrigada, tá? Obrigada um beijo a todos. grande, boa noite. Obrigada a quem Boa nos noite. ouviu. Se inscrevam no canal, apertem o sininho, acompanhem a programação. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.